E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. É uma história muito conhecida, talvez você já ouviu diversas vezes, talvez você já leu diversas vezes a respeito. E essa passagem, que só se encontra no Evangelho de Lucas, conta um pouco da história de um homem que teve a sua vida transformada. E é necessário que o que aconteceu com a vida desse homem também aconteça com a minha vida, com a sua vida. Se não aconteceu ainda, é necessário que aconteça. E você vai entender o porquê. Vamos ler? Começando no versículo 1 do capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém, meus queridos? Glória a Deus. É uma história muito linda de um homem que, assim como eu, posso dizer, assim como eu, um dia teve a curiosidade de saber quem era Jesus e procurar conhecer quem era Jesus. Zaqueu, aqui fala a palavra do Senhor que ele era publicano, e não era qualquer publicano, ele era o maioral entre os publicanos. E se você não sabe o que é um publicano, publicano era um cobrador de impostos, ou seja, uma pessoa nem um pouco popular, nem um pouco bem vista aos olhos dos seus conterrâneos, porque geralmente esses publicanos, eles cobravam além da conta, né? Eles enriqueciam ilicitamente. E Zaqueu tinha um quê ainda pior, ele era judeu, então ele cobrava impostos dos seus próprios irmãos judeus, então ele não era nem um pouco popular e bem visto diante da população, diante dos seus conterrâneos, diante dos que caminhavam, andavam com ele. E Jesus estava passando por Jericó, e Zaqueu morava ali, e ele ficou sabendo, porque apesar de não haverem os meios de comunicação que se há hoje no mundo, o fato é que a fama de Jesus se espalhou muito forte. Então todos ouviam histórias a respeito de Jesus, todos ouviam coisas a respeito de Jesus. E quando se sabia que Jesus estava próximo, ou estava passando por um determinado lugar, aquilo mexia com a população, e todos de alguma forma se sentiam movidos a querer ver quem era Jesus, o que ele fazia, se de fato realmente ele curava, se ele tinha uma palavra poderosa mesmo, se ele era o Filho de Deus, como alguns diziam, se ele era simplesmente um profeta, ou um falso profeta, ou um falso mestre. O fato é que, independente da motivação, as pessoas queriam saber quem era Jesus, as pessoas queriam ver quem era Jesus. E com Zaqueu não foi diferente. Ele, sabendo que Jesus estava vindo, ele já se apressou para conhecer quem é esse homem de quem tem se falado. E aí, trazendo um pouco para a minha vida e para a sua vida, não sei se hoje, mas num determinado ponto da sua vida, com certeza, o nome de Jesus despertou algo em você, a ponto de você querer saber o que é isso, quem de fato é esse homem, o que se fala a respeito desse homem. Será que é verdade? Será que é real? O fato é que houve essa motivação no coração de Zaqueu. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou ele imaginava que ele veria Jesus, o que ele viu foi uma multidão
que acompanhava Jesus. E a multidão era uma multidão considerável. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. E Zaqueu era de baixa estatura, ele era baixinho, ele era pequenininho. E ele ficou inconformado com aquilo. E aí, pelo próprio caminhar da multidão, ou enfim, pela própria estrada, ele imaginou o caminho que Jesus faria. E nisso ele subiu numa árvore. E ele ficou em cima dessa árvore e falou assim: eu vou ver o Senhor Jesus passar. Eu vou ver quem é esse homem. E realmente Jesus passa por aquele caminho. E para surpresa de todos, para surpresa da multidão e para surpresa de Zaqueu, Jesus para exatamente no ponto em que Zaqueu está, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar com você hoje. E quantos de nós, às vezes estamos meio que de gaiato, né? Nos achegamos, vamos ver como é que é, vamos ver como é que é lá nessa igreja que me chamaram para ir, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que vão falar a respeito desse Jesus. Quem será que é esse Jesus? Será que esse Jesus é tão diferente? Esse Jesus dos crentes aí é tão diferente assim? Que eles falam tanto? E aí, de repente, você se achega num lugar para ver Jesus, e Jesus olha para você e te chama pelo teu nome e fala para você descer, porque Ele quer ficar com você. E foi aquilo que Jesus fez. Eu imagino, a Bíblia fala que a multidão começou a murmurar. Eu imagino, porque imagina, muitos dos que estavam ali estavam acompanhando Jesus, com certeza há um bom tempo, há vários quilômetros, há dias, acompanhando Jesus e vendo Jesus, e talvez querendo ter uma oportunidade de estar mais próximo de Jesus, mais perto de Jesus, receber algo de Jesus, e de repente Jesus para e aponta para um que era totalmente discriminado pela sua posição diante da sua sociedade, e fala: desce, porque eu quero ficar com você hoje. Então, com certeza, muitos se indignaram, falaram: como pode? Como que ele vai querer ficar com esse cara? Eu que estou aqui seguindo ele, estou correndo atrás, estou querendo ser fiel, ele só um safado, um sem vergonha, um ladrãozinho de meia tigela, e eu não. Mas é que é o seguinte, meu querido, Zaqueu, ele representava você e eu, naquele momento. Jesus, ele optou por aquele que estava perdido, e um dia eu estava perdido, e muitos daqui estavam perdidos e foram achados, e foram encontrados. Só que existem muitos que ainda estão perdidos aqui, precisam ser achados, e a noite para você ser achado é hoje, porque Jesus está apontando para você, falando o teu nome e dizendo: desce depressa, porque me convém ficar com você hoje. Não é amanhã não, é hoje, hoje é agora. E aí Zaqueu, é interessante que Zaqueu, ele poderia ter pensado: poxa, mas eu só queria ver Jesus, eu só queria ver. Não, Jesus, não, eu só queria te ver, eu só queria ver quem o Senhor era. Eu não quero ficar com você não, eu não quero que o Senhor venha na minha casa não, eu não quero ter nada com o Senhor. Eu só queria ver, eu só fui fazer uma visita na igreja, eu só quero saber como é que é lá, eu estou aqui de boa, eu só estou de passagem. Meu querido, Deus está falando com você, o Senhor está te chamando, pelo teu nome, desce depressa. E aí Zaqueu atendeu o chamado de Jesus, e ele desceu depressa, e com alegria recebeu Jesus. Aí, a Bíblia não conta exatamente o que aconteceu. No versículo 8 que fala: entre mentes Zaqueu se levanta. Então, se ele estava levantado é porque ele estava sentado, provavelmente comendo com Jesus. E a Bíblia também não fala que Jesus estava ali acusando ou apontando Zaqueu, o que ele estava fazendo de errado, que Jesus não estava expondo a vida de Zaqueu, falando: Zaqueu, você precisa consertar, você precisa mudar de vida, não é por aí, calma, vamos lá. Não, a Bíblia não diz isso, e também não diz que Jesus ficou falando de verdades eternas do Evangelho. Eu creio que Jesus simplesmente estava sentado com Zaqueu na sua casa comendo. Só que algo começou a acontecer no coração de Zaqueu, e esse algo que começou a acontecer no coração de Zaqueu é algo que precisa acontecer no seu coração, no meu coração, todos os dias das nossas vidas. Zaqueu ali diante do próprio Senhor Jesus começou com certeza
a borbulhar: meu Deus, eu estou diante do teu filho. Meu Deus, eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Meu Deus, Ele me chamou pelo nome. Ele está aqui na minha casa. Ele fez questão de estar comigo. A maioria das pessoas não fazem questão de mim, com razão, mas Ele fez questão de estar comigo. O que esse homem quer de mim? E de repente Zaqueu começa a olhar em Jesus, olhar para Jesus com certeza, e encontrar em Jesus algo muito mais valioso de tudo aquilo que ele havia juntado em toda a sua vida, que eram as riquezas. Meu querido, quando Zaqueu se levanta, é como se fosse um vulcão em erupção. Eu imagino que foi isso que aconteceu no coração de Zaqueu. É como se fosse algo tão borbulhando. Ele se levantou e ele disse: metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Meu querido, Zaqueu estava abrindo mão daquilo que era o maior tesouro da vida dele. Ele ficou a vida inteira juntando aquelas riquezas, para desfrutar daquelas riquezas, e aquilo que para ele era lucro se tornou em perda, porque ele começou a enxergar em Jesus um valor maior, uma razão maior para a sua vida. O apóstolo Paulo não tinha escrito ainda, que ele colocava por perdas todas as coisas para ganhar a Cristo, mas Zaqueu naquele momento foi o primeiro que entendeu isso, porque ele olhou para a própria riqueza dele, para tudo aquilo que ele tinha juntado, e falou: metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu querido, naquele momento Jesus fala, e com certeza Jesus falou com uma satisfação muito poderosa, muito tremenda. No versículo 8 ele diz assim, digo-vos, cadê aqui, no versículo 9, diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Dizer que Zaqueu era filho de Abraão é dizer que sobre ele também estavam as mesmas promessas, as mesmas bênçãos que Deus fez para Abraão, ou seja, ele era um herdeiro do reino dos céus. Ele passou a ser um herdeiro naquele momento, e essa constatação não foram das pessoas, foi do próprio Jesus, mediante o que? A postura, a posição, a decisão de Zaqueu. Meu querido, se até hoje não houve dentro de você uma decisão real, que de fato mexa com você a ponto de inverter totalmente os teus valores em prol do reino de Deus, é porque você não se converteu, a salvação ainda não chegou no seu coração. O máximo que você se tornou foi um frequentador de igreja, um igrejeiro, um religioso, dê o nome que você quiser. Mas quando um homem, uma mulher se converte de verdade, isso é traduzido em atitudes, em posições que verdadeiramente demonstram aquilo que aconteceu. Por isso que Jesus fala: é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível. É impossível esconder aquilo que aconteceu. Zaqueu começou a viver aquilo, para Jesus dizer que houve salvação naquela casa, ele com certeza começou a viver aquilo. Ele pegou metade do que ele tinha, ele começou a dar para os pobres, ele começou a chegar: pastor Edmar, eu te roubei, Roubei, não, eu sei que eu te roubei. Eu te roubei tanto, eu estou te devolvendo 4 vezes. E ele foi um por um, as pessoas começaram a ver que houve transformação na vida de Zaqueu, porque houve transformação na vida de Zaqueu. Zaqueu não foi apenas um publicano que recebeu a presença de Jesus na sua casa para comer alguma coisa. Zaqueu foi alguém que foi profundamente tocado e transformado pela presença de Jesus naquele lugar. Ele encontrou em Jesus Cristo de Nazaré e no reino de Deus valores e importâncias maiores daquelas pelas quais ele vivia, ele caminhava, ele se projetava. E isso precisa acontecer na vida de cada um que verdadeiramente abriu o seu coração para Jesus. Se você continua sendo a mesma pessoa, isso é um forte indício de que você é apenas um religioso. Eu não quero te acusar,
Eu só quero te alertar. Se os teus valores continuam os mesmos, isso quer dizer que as verdades do reino de Deus não entraram dentro do seu coração. Se você continua falando da mesma forma, se você continua xingando do mesmo jeito, se você continua mentindo do mesmo jeito, se você continua exatamente do mesmo jeito, quer dizer que nada aconteceu. Quer dizer que você mesmo diante da presença de Jesus não se levantou, assim como Zaqueu se levantou e tomou uma decisão. Talvez alguns ainda estão na árvore, Jesus chamando, desce daí, depressa. E você, não, mas não é bem assim, não é bem assado, talvez não seja esse o momento, sei lá, Jesus, eu só queria ver como é que era o negócio, eu não estou muito preparado, enfim, deixa eu aqui quietinho, e Jesus olhando para você, e te chamando pelo nome, e falando, desce depressa, depressa, não é amanhã, não é depois, não é no próximo culto, não é na próxima célula, não é no próximo batismo, não é no próximo encontro com Deus, é hoje. Desce depressa do teu orgulho, desce depressa da tua autoconfiança, da tua autodependência, da tua autossuficiência, desce aí depressa disso daí, de todos os seus conceitos e preconceitos, desce depressa, me convém ficar com você hoje. Desce depressa, meu querido. É Jesus que está falando com você. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores que está falando com você. Ele quer ficar com você hoje, agora. E Ele te diz, desce depressa. E esse depressa, a cada dia que passa, ele ganha um sentido cada vez mais forte. Porque a cada dia que passa, a volta de Jesus se torna mais próxima. E isso é inevitável. A cada minuto, a cada segundo, gente, não é um minuto a mais, é um minuto a menos. Não é um dia a mais, é um dia a menos. O nosso relógio está em contagem regressiva, não em contagem progressiva. A contagem progressiva ela vai ser a partir do momento que estivermos com o Senhor. A contagem agora é regressiva. E o Senhor está falando, desce depressa, hoje, agora. Ele está te chamando pelo teu nome. Ele não está chamando o irmão que está do teu lado, não está chamando você. Não, deve ser com aquela pessoa, porque aquela pessoa, aquela pessoa é difícil. Não, aquela pessoa é complicada. Não, meu querido, é com você que Ele está falando. É comigo que Ele está falando. Desce depressa. Me convém ficar com você hoje. Hoje. Eu falei hoje de manhã. Os cristãos passaram a ser chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo. Não na sua aparência, na sua procedência, na sua forma de proceder, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Eles passaram a ser chamados de cristãos, não só porque pregavam a Cristo, mas porque se pareciam com Cristo. Olha para dentro de você, com quem você se parece. De tudo aquilo que você já tem ouvido, recebido, sido ministrado, recebido mesmo da parte de Deus, o quanto isso tem feito parte da sua vida. Quando Deus olha para mim, será que Ele, lógico que Ele vai enxergar o Fernando, mas Ele consegue enxergar Ele em mim? Quando vocês olham para mim, será que é possível enxergar alguma coisa de Cristo em mim? Quando você olha para você, você consegue enxergar a Cristo? A sua vida, as suas atitudes condizem com um cristão, com alguém que decidiu morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, seguir a Jesus? Quando você olha para você mesmo,
Você vê os teus sonhos? Você contempla as suas vontades? Você consegue enxergar os sonhos de Deus, as vontades de Deus? Eu não sei se você está em cima de uma árvore, ou em cima de um arbusto, ou em cima de uma samambaia que colocaram no chão assim. Mas Jesus está falando: desce depressa, desce depressa, porque hoje me convém ficar com você. Nós vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. E essa ceia, ela deve ser celebrada apenas por aqueles que verdadeiramente desceram depressa. Porque se você ainda está em cima da árvore, isso daqui não tem sentido para você. É apenas um pedaço de pão e um pouquinho de suco. Mas para aqueles que desceram depressa e que entenderam o valor do sacrifício de Jesus e que entenderam o propósito do Evangelho do Senhor e se entregaram a Deus a ponto de ter a sua vida transformada, para esse sim, isso daqui tem significado. Mas que a partir de hoje isso tenha significado na sua vida. Se até hoje teve, que possa ter significado. Que você possa descer depressa. Nós somos muito bons para nos justificar e dar desculpas. Nós somos. Pensa numa situação em que você está meio que enrascado, encrencado. Você sabe que você vai ter que falar com alguém. Você até ensaia: o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Bom, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo. A gente é bom para arrumar desculpa. A gente bola uma série de coisas. E talvez hoje você esteja bolando uma desculpa para, eu não preciso hoje fazer isso. Eu não preciso nesse momento tomar essa decisão. Você tem o livre-arbítrio de agir conforme você quiser. Mas hoje Jesus está te chamando pelo teu nome e te dizendo: desce depressa, porque me convém ficar com você hoje. O que você vai fazer? Não sei. Isso é uma decisão sua. A minha eu já tomei. E procuro tomar todos os dias. Não é uma decisão única, é uma decisão diária. Estar com Jesus é uma decisão diária. Tem gente que só toma essa decisão de domingo em domingo. Não. Aqueles que são cristãos, são chamados de cristãos e são reconhecidos como cristãos, é porque querem seguir a Jesus Cristo todos os dias das suas vidas. E se submetem à transformação que o Espírito tem para as suas vidas todos os dias. O apóstolo Paulo fala que por amor a Jesus nós somos entregues à morte todos os dias. Então é todos os dias, meu querido. Não porque eu estou dizendo, porque a palavra de Deus diz. Então, desce depressa. Desce depressa. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fecha os seus olhos. Mas escancare totalmente o teu coração. E tente vislumbrar você no lugar de Zaqueu e Jesus te chamando pelo nome e falando: onde será que você está? Será que você já desceu? Será que você ainda não desceu? O que está acontecendo com você?